Estamos ao vivo para todo o Brasil. Seja bem-vindo você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo através do YouTube, meus amigos e minhas amigas. Esse é o primeiro episódio do Na Mente TDAH Cast. Então, eu resolvi chamar uma pessoa muito especial, uma pessoa querida, que é a Mari Matos, né? A Mari, ela é uma professora de inglês super incrível. E por que ela é super incrível, meus amigos? É porque ela fala sobre inglês da melhor forma, ela ensina sobre inglês de uma forma que as pessoas podem entender. Ela ensina sobre inglês da forma que o TDAH entende. Vamos lá, pronto, vamos lá. Hoje a gente então vai falar sobre a questão de que é possível, quem tem TDAH consegue entender inglês, consegue aprender uma nova língua, duas, três, quantas ela quiser, ela vai conseguir, sim ou não? Bom, Com vamos toda lá. certeza. Primeiramente, antes de qualquer coisa, Mari, se apresenta para o pessoal, quem é você? Oi, pessoal, eu sou a Mariana Matos, eu sou professora de inglês, já tem quase 15 anos. E eu sou assim, sabe aquele meme do carinha da teoria da conspiração? Que ele tá assim, com um monte de imagem, um monte de fio, tipo, eu sou aquela pessoa com os idiomas. Então, assim, eu sou TDAH, assim como vocês. E óbvio que é possível TDAH aprender idiomas. A gente só precisa, assim, de um jeito diferenciado de lidar com a gente, né? De muita paciência. E, assim, para mim, idioma sempre foi hiperfoco. Então, para mim é mais tranquilo. Né? Eu já conheci muitos TDAHs que também têm hiperfoco em idiomas e super funciona para qualquer pessoa, tá bom? É só ter paciência. Bom, o que eu posso falar de mim, Danilo? Vai lá, me dá uma ideia aí. Não tenho Primeiro, formação, não tenho formação na área de pedagogia, nem psicologia, nem letras, nada disso, ok? Eu não faço a menor questão também, não pretendo ter esse tipo de formação, porque assim, quando eu trabalhava num curso muito, muito, muito massa, eu cheguei a ser coordenadora e diretora. E aí eu entrevistava muitos professores que tinham uma formação acadêmica, mas não sabiam falar inglês de jeito nenhum, travavam, tinham uma pronúncia muito ruim. Não que né, a gente deva ficar cagando regra para quem não fala bem, mas uma coisa é você ser professor e outra coisa é você ser aluno, né? Então, os professores eles precisavam ter um nível de inglês muito bom. E a galera que chegava formada, cara, nossa senhora, era eita atrás de vixe. É, então, eu não faço a menor questão dessa formação. Mas, assim, por outro lado, nós TDAHs somos curiosos por natureza. A gente quer entender o mundo, a gente quer entender as pessoas, né? E eu sempre estudei muito sobre as pessoas, sempre estudei muito sobre idioma. Me especializei dessa forma no TDAH por conta dos meus próprios problemas, né? Então, eu fui aprendendo a lidar com as minhas dificuldades, com as dificuldades das pessoas com quem eu trabalhava. Fui criando minhas estratégias e assim eu fui desenvolvendo meu método de trabalhar com TDAHs. E a minha formação é essa, né? É quase que assim, a minha formação é na rua, sacou? É na internet. E é isso, é isso. isso automaticamente, a sua resposta automaticamente me fez lembrar daquele programa que passava na televisão, que era aquele inglês. Era aquela mulher loura, muito legal. Eu sempre achei aquela mulher muito massa, esqueci o nome dela agora. Não faço Era a menor inglês com ideia. música, se não me engano, o nome do programa que passava na TV Cultura. Era inglês com música. Mulher incrivelmente divertida, Hum, ela sempre se tratava do inglês de uma forma descontraída, mostrava que não era difícil aprender inglês se a exato. gente tivesse uma boa metodologia, né? Que se a gente tivesse Exatamente, uma exatamente. boa forma de falar, uma boa forma de aprender. O que torna o inglês chato, de fato, é uma metodologia ruim. É alguém que não sabe Exato. ensinar inglês, né? Você não concorda? Eu acredito Eu isso. concordo 1000%, Antes mil de por cento. entrar nisso aqui, eu lembrei desse bonitinho aqui, que é um manual não, é um dicionário do inglês. Esse Micaelis, sorry. Michaelis, Michaelis, esse bonito aqui já foi meu motivo de ódio, de raiva, de tristeza, de vontade de chorar e de. Enfim, esse bonitinho aqui já me fez ter muita raiva. Por quê? Porque eu, particularmente, não tinha muita facilidade para aprender inglês, né? Porque eu tinha um professor. E hoje eu começo a perceber de fato que eu tinha muita dificuldade na aprendizagem porque eu tinha um professor ruim. Um professor realmente ruim. Né? Um não, tive vários professores. No, Sim, óbvio, ensino fundamental, médio, não são, geralmente eles não trabalham por amor nem nada. Né? E com 50 negros numa sala, geralmente, que é o que tem numa sala de ensino médio fundamental, é difícil de alguém aprender alguma coisa. Porque o se inglês de escola é um me engana que eu gosto, né? É só para cumprir currículo mesmo. E assim, na verdade, não é uma questão de amor pela profissão, né? Porque existe essa ideia de que professor tem que ter amor pelo que ele faz, que é transformar o mundo, essa coisa toda, mas assim, isso não basta. A pessoa tem que ter didática, tem que saber ensinar de uma forma que as pessoas vão aprender e vão se identificar, né? Por exemplo, um mês atrás, mais ou menos, eu estava conversando com uma pessoa que falou que teve uma professora particular que era muito cascuda, cara. Eu fiquei com um ódio da pessoa, nunca conheci, é da minha cidade, mas eu fiquei com ranço porque ela era muito dura, sabe? Nossa, falta de educação, assim, mas
de uma forma geral, as pessoas cobram de uma maneira assim, descomunal. E a gente que é TDAH, que a gente está sempre tentando alcançar os neurotípicos, né? Está sempre tentando dar o que é exigido da gente, isso machuca muito mais, né? E desmotiva muito. E eu vejo isso muito no inglês da escola. Tem muita gente que tem trauma do inglês por causa do verbo to be do ensino médio e tudo mais. E aí chegava na hora da prova, era um troço absurdo, né? Então, enfim, né? Tem muita gente ruim por aí, mas também tem muita gente boa. Mas a gente realmente precisa trabalhar aí esses traumas que ficaram da época da escola, de não se sentir capaz, de não se sentir inteligente, que são só algumas das dificuldades que TDAH traz, né? E a Nossa, você metodologia não. tradicional é um desastre, não tem a menor condição, muito arcaica, não funciona. Nossa, você foi na veia de um dos problemas, né? Eu tive uma professora no ensino médio que ela tinha uma didática maravilhosa. Aí, eu comecei a me interessar de fato por inglês. E olha que coisa. Comecei a me interessar, eu comecei a ouvir músicas em inglês, isso aqui lá, eu vou aprender inglês, vou aprender inglês. E tô em casa, meu pai olhou pra mim e falou assim: Você não sabe nem português direito, você vai falar inglês? Pois Aí, então. aí entrou esse lance do que você falou, das crenças, de coisas que a gente pode acabar, infelizmente, internalizando, esses traumas que a gente pode internalizar, que depois, pra desfazer a cagada que o povo fez, é complicado, né, Mari? Exatamente isso, exatamente. E assim, e isso, cara, muita gente escuta isso que você falou. Tipo, pô, tu não sabe nem português direito, vai inventar moda de aprender outro idioma? Cara, muita gente escuta isso. E assim, é, é uma mentira muito, assim, muito que deixa marcas muito ruins, sabe? Porque ela parece ser uma verdade. Porque você fala, cara, realmente, eu nem sei português direito. E aí a pessoa acredita nisso e vai levando isso pra vida. E ela pensa, cara, eu não posso aprender inglês enquanto não aprender português direito, sabe? Eu não posso aprender francês enquanto eu não souber inglês, que é o básico. Mas como é que eu vou aprender o básico do inglês se eu não falo português direito? Então vira uma bola de neve, assim, surreal. E é uma mentira que faz uma cagada boa na cabeça da pessoa, né? Porque a gente já se sente o cocô do cavalo do bandido em relação a tanta coisa. E ainda escuta umas merdas dessa que, ó, desculpa, eu posso xingar no seu podcast, Dani? Pode, fica Só à que eu tenho que vontade. segurar a língua. Pode, Olha fica à só, vontade. não vem falar mal do verbo to be, não, tá? Eu tô vendo aqui, ó, comentário aí, não, senhora. O problema do verbo to be é que ele é muito injustiçado, galera. Caraca, pegaram ele pra bode expiatório e não é difícil, prometo, não é difícil, não é difícil. Mas eu não vou falar sobre o verbo to be agora, senão vou gerar ranço aí na galera. E eu tô aqui pra fazer o Mas antes da contrário. gente, mas antes da gente chegar aqui ó, nos próximos verbos, nos próximos verbos, pra gente falar sobre os verbos ou qualquer coisa assim, eu queria falar pra você que se vocês estão vendo esse podcast, ele só é possível através dos patrocinadores, né? Então eu queria já aproveitar para falar sobre a Aline, que é, é uma das nossas primeiras patrocinadoras, o TDAH Sem Transtorno, que está aqui nos assistindo, a Jennifer Domingos, do TDAH Sem Transtorno, é uma das nossas patrocinadoras. Então, Ai, esse Jenny. podcast só é possível porque tem patrocinadores, gente que acredita na gente que acredita no nosso sonho. Então, esteja patrocinando. Se você está ouvindo esse podcast agora, na sua casa, você está aí ouvindo no seu provedor de áudio, Spotify, Deezer, ou seja lá qual for, esteja pegando, entrando no apoia.se/TDAH Dislex e se torne um apoiador do, TDAH, do podcast Na Mente do TDAH. E é isso, meus amigos. Bora lá, bora então falar. Então, você acha que o verbo to be ele é tratado como bode expiatório? Não é tão ruim assim. Nem um pouco, gente. Nossa, é porque assim, quando a pessoa não sabe ensinar, fico meio desfocado, calma aí. Quando a pessoa não sabe ensinar, ou não tem paciência, ou tá dando aula de qualquer jeito, qualquer assunto fica um saco. E se você não tem a didática certa, não tem o jeito de trabalhar aquilo com seus alunos, vai ficar uma bosta, sabe? Um exemplo que eu gosto de dar é sempre a questão dos contáveis e não contáveis, porque assim, quando eu estudava isso, eu achava um saco. Quando eu me preparava no curso para dar essas aulas, eu achava um saco. Isso era um saco para mim como professora, que dirá para os alunos, né? E aí, de um tempo para cá, né, quando eu estava aí estudando como que eu vou fazer essa metodologia para TDAH e tal, como eu vou deixar isso mais interessante, eu encontrei essa forma mais bacana de trabalhar isso. E, assim, hoje é uma das primeiras aulas que eu dou quando entra um aluno novo, e é super divertido, e é super legal, é um tema que eu adoro ensinar. É, então, assim, tudo a gente consegue transformar numa coisa mais interessante, sabe? Só que a gente precisa pensar pelo lado do aluno, né? E quando uma aula é chata pra gente como professor, é mil vezes pior pro aluno. Para mim, o maior elogio é quando o aluno chega no final da aula e fala: caramba, nem parece que passou meia hora, nem parece que passou uma hora. Então, assim, para mim, aquilo é o selo de aprovação. O verbo to be é a mesma coisa. Tanto é que eu não ensino o verbo to be chamando de verbo to be. Eu dou lá os outros nomezinhos para tudo.
porque eu também não quero que o aluno ligue com a época da escola, sabe? Porque qualquer pessoa que você falar no Brasil, falar assim, o que que você acha do verbo to be? A pessoa já fica pé da vida na hora, que vai falar, ai meu Deus, inglês não, pelo amor de Deus, eu odiei isso na escola, continuo odiando. Então, sem gatilhos, né, galera? Não precisamos desses gatilhos. Então, desgatilhar as pessoas, você acredita que é uma das melhores formas de a gente começar a falar sobre inglês para quem tem TDAH, ou não só inglês, né, mas qualquer outra língua, francês, espanhol, Uhum. ou seja lá qual for a língua, né? A gente falar sobre lidar melhor com esses esquemas de trauma, esse sofrimento aí que foi Sim, imposto no passado. sim. Me diz uma coisa, você, em algum momento você encontrou problemas com o inglês ou você nunca teve, assim, para você sempre foi uma maravilha? Ou foi algum professor, ou foi através de um curso que você se apaixonou? Como é que nasceu esse amor pelo inglês e como é que isso aconteceu? Que pergunta legal. Eu nunca tive problema com inglês, eu sempre gostei. Eu comecei a estudar inglês com 6 anos de idade. Eu nem sempre gostei de ir às aulas, mas eu nunca tive, assim, dificuldade propriamente dita, nem, sei lá, ranço ou qualquer coisa assim. Mas eu tive professores ruins também que deixavam as aulas bem chatas. Ó, a minha câmera parando de funcionar de novo, gente, desculpa, mas continua aqui. Vamos fazer o seguinte, Mari. Vamos focar Hum, no áudio e esquece a câmera, tá bom? Eu sei beleza, que foca no áudio. Daí qualquer coisa, qualquer problema de. Se as pessoas estiverem nos ouvindo, como é um podcast, é o que importa, tá beleza. bom? E você tá me ouvindo bem, então tá tranquilo, Eu tô te ouvindo certo? perfeitamente. Beleza, tá bom. Vou fechar a câmera até para deixar a conexão mais tranquila também. Beleza. O que que eu estava falando? Comecei a estudar inglês quando eu tinha uns 6 anos. Tive professores chatos, tive aulas muito chatas também. Quando era adolescente, eu deixava de ir para aula para namorar, essa coisa toda, né? Todo mundo passa por isso em algum momento de matar a aula. Mas eu nunca tive problema com o inglês em si. Quando eu estudei outros idiomas, eu tive dificuldades assim, como qualquer pessoa tem, né? Agarra numa palavra e fica frustrado que não consegue falar, ou não consegue entender o que as pessoas estão falando, ou não entende um som específico e não consegue reproduzir ele direito. Então, assim, tudo isso faz parte da minha experiência como aluna que eu trago para minha experiência como professora, né? Essa sensação de você não conseguir, essa frustração, os professores não tendo paciência com você, ou então você ter aulas muito enjoadas, assim, por exemplo, toda vez que eu começava um idioma, sempre tinha aquelas aulas. Ah, fulano mora nos Alpes, tem 4 filhos e trabalha como engenheiro. Eu falo, cara, eu não quero saber disso. Eu quero falar sobre as coisas que eu gosto. Eu tenho fome de aprender logo para me comunicar, para fazer amizade, para buscar as coisas na internet, sabe? Então, para mim, isso era uma dificuldade, assim, de não conseguir me manter interessada e focada, quando as aulas eram chatas. E isso é uma coisa que eu trago para as minhas aulas atualmente, e eu meio que deixo o aluno, liderar, entende? Então, se você fala para mim que o seu dia foi uma bosta e que você está muito pé da vida com alguém, eu falo, tá bom, vamos aprender então a xingar essa pessoa? Vamos aprender a falar sobre Olha, problema? Vamos aprender a falar sobre sentimento? Porque hoje você está se sentindo muito afobado com as coisas na vida e tal, tal, tal. E, e é isso. O meu material é o aluno. eu achei muito legal essa metodologia que a gente pode chamar de metodologia ativa ou construtivista, né? É, Sim, porque o que acontece? Por exemplo, eu tô com uma dor, eu tô com um sofrimento, eu vou falar dele naquele momento. Eu achei isso incrível, incrível. isso. Falar Eu sobre. curto muito. Gente, de verdade, eu admiro a Mari demais, né? Inclusive, a Jennifer, que tá aqui nos assistindo, essa semana passada eu tinha falado sobre ela. Ela falou: Meu, eu acho essa menina incrível e tal. E a admiração só cresce porque o trabalho dela é um trabalho dedicado para traduzir a forma de aprender, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Porque tem uma forma de aprender, todo mundo aprende, ninguém é burro. Pra começo de conversa, né? Eu vi o Tarcísio lá em cima falando assim: porque eu sou burro. Não sei se ele tava dando exemplo, se ele tava dizendo que ele era burro. Eu espero que você não estava dizendo de fato que você era burro, mas que você estivesse dando exemplo. Porque se você estiver dizendo que você é, queria primeiro te dizer, você não é burro. Você é inteligente, ninguém é burro. Todo mundo tem capacidade, sim, de aprender. Todo mundo tem capacidade de aprender inglês, francês, alemão, mandarim. E tudo Sim. depende de uma coisa, de uma metodologia, de alguém que saiba te ensinar, e você também querer aprender. Tem uma via de mão dupla aí, né? É, Mas também uma coisa, eu tô depende vendo, muito. Pode falar. uma coisa que eu tô vendo aqui, aqui no comentário dele, Tarcísio falou assim: não é possível que eu estudei tanto e não assimilei nada. Tarcísio, olha só, eu estudei muitos idiomas e assim, eu sou muito boa em todos os idiomas que eu paro para estudar mesmo. Eu cheguei a dar aula de Libras e eu dava aula de japonês, e isso tem pouquíssimo tempo. Agora me pergunta o quanto que eu sei disso agora.
não é questão de assimilação. A questão é que se a gente não manter, se a gente não mantiver esse conhecimento ativo, a gente esquece. Então, assim, não é sobre assimilação, é sobre a memória, né? Então, assim, Hum, hoje eu não sei mais Libras. Hoje, para eu dar uma aula de japonês, eu vou precisar estudar tudo de novo, vou precisar pegar de novo vocabulário, kanji, tudo isso, para eu conseguir ensinar. Então, assim, até inglês, se eu ficar, tipo, meses sem falar inglês, sem pensar em inglês, eu vou esquecer, sabe? Porque o nosso cérebro trabalha dessa forma, ele recicla muito mais rápido, né? Ele tá sempre tirando lixo. É igual naquele filme Divertidamente, né? As memórias vão ali, são muito aleatórias as que vão ficar de fato. Então a gente precisa continuar revisitando o nosso conhecimento para a gente manter ele dentro da nossa cabeça. Então, assim, não é questão de ser burro, de ser inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa dedicada, eu adoro idiomas, mas eu não sei mais falar quase nada do que eu estudei dos outros idiomas porque eu parei de praticar. Então, é, é a sua forma de enxergar isso, entende? E a forma como a gente se vê nesse rolê também muda tudo. Porque quando a gente fala pra gente que a gente é incapaz, a gente já está se predispondo a falhar, está se predispondo a não conseguir as coisas que a gente quer. Porque a gente está, de uma forma, se protegendo, né? A gente está se protegendo da expectativa alheia e da nossa própria expectativa. Então, quando a gente fala assim, eu sou burro, eu sou incapaz, eu não consigo, é, a gente não tá se motivando, né? E aí, quando eu falo se motivar, não é a motivação que a gente precisa através da dopamina ou o que quer que seja. Eu tô falando aí de motivação mesmo, no sentido de você querer tentar fazer uma coisa, sabe? Você querer transpor um desafio. Então, eu acho, Tarcísio, que o que você precisa é começar a mudar um pouco como você se enxerga, ok? E isso, a gente pode fazer isso conversando, inclusive é uma coisa que eu faço nas minhas aulas. É, a gente conversa muito sobre como a gente se enxerga, né, do que a gente se acha capaz, porque assim, não é uma questão de, parece livro de autoajuda, não, mas é uma questão terapêutica mesmo, né? Para a gente se destravar e se sentir capaz de falar e de aprender, sabe? Mesmo que isso tome um tempo, que quando a gente compara aí com outras pessoas, vai falar, mas fulano aprendeu tão rápido e eu tô aqui ainda. A gente não tá competindo com ninguém, né? Mas a gente precisa entender que a gente é capaz, apesar do que as pessoas falam, apesar do que um dia o pai do Danilo falou sobre aprender primeiro português direito para depois aprender inglês. Então a gente realmente precisa começar a se enxergar como pessoas capazes. E você é capaz, eu tenho certeza absoluta. boa, maravilhosa essa resposta. E você foi numa das coisas que eu considero que ela é super importante, que é a questão terapêutica. Muitas das vezes vai ser necessário terapia para você lidar Sim, com alguma coisa do passado, alguma dor. Senão você não vai ser capaz de lidar com aquele sofrimento. É, eu acho muito interessante um termo que é muito utilizado entre os coaches e tudo mais, né? Apesar de eu não gostar de coaches, né? Eu sou psicólogo aí, quase psicólogo já. Eu não gosto muito de coach, mas tem um termo que eles usam, que é o termo do desbloqueio, né? uhum, E eu acho muito importante que a gente faça alguns desbloqueios, porque muitas vezes coisas vão acontecendo, e principalmente lá pelos nossos pais, pela educação dos professores, eles vão nos bloquear de algumas coisas na nossa vida. Eles vão falar coisas sim, e vão fazer coisas que vai deixar a gente travado para um aprendizado de novas línguas, aprendizado para tudo que for importante para a gente. Então, exatamente. assim, é importante a gente ter um olhar bem maduro sobre isso. Né? E para isso, muitas das vezes, a terapia vai ajudar a gente a olhar para esse negócio com uma maturidade, porque sim, a gente pode sim aprender. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mari, me diz uma coisa. A gente Hum, tem aí uma questão que eu acho que é importante a gente trazer para falar aqui, que é a questão do mito da pronúncia perfeita, né? A gente sim, precisa, de fato, pronunciar. Eu chamo de mito, porque hoje eu já aprendi que não necessariamente a gente precisa, de fato, ter uma pronúncia maravilhosamente perfeita. Mas eu queria que você me ajudasse com essa fala. É de fato um mito? A gente precisa falar de uma forma perfeita? Existe o inglês nativo de fato? Não existe? Como é que funciona isso? então, isso daí na verdade, isso daí tem muita coisa para ser falada, né? Tem muitas questões dentro de uma só. Porque, assim, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: sobre pronúncia, sotaque e tudo mais, né? Não existe só o sotaque americano e o sotaque britânico. E isso é óbvio, mas, assim, parece que as pessoas dividem o inglês só nessas duas opções. E dentro do que a gente chama de sotaque britânico, existem mais de 60 variações do próprio sotaque britânico. Se você está mais ao sul de Londres, você vai ter um sotaque diferente da galera mais ao norte. Se você vai para uma outra cidade, já tem um sotaque mais puxado para cá ou para lá. Se você vai para a Escócia, você já tem uma outra diferença, entende? Então, assim, eu gosto de trabalhar muito mais numa ideia de um inglês global.
E quando a gente pensa em inglês global, ele é sim mais puxado para um sotaque americanizado, que é como eu falo, é, por conta da mídia, né? A gente consome muita música americana, muitos filmes de Hollywood, séries americanas e por aí vai. Então acaba que a nossa referência de inglês é muito mais americanizado do que qualquer outra coisa. É, mas enfim, esse era o primeiro ponto que eu queria levantar, que não existe só o americano ou o britânico como formas de você falar inglês. É, e a outra questão é o seguinte: quando a gente fala de um inglês perfeito, a gente tem que lembrar que ele não existe, porque o que é o inglês perfeito para você em Nova York não vai ser em Londres, não vai ser, sei lá, no Panamá, não vai ser na Austrália ou Nova Zelândia, entende? Então, não existe uma forma correta de falar inglês. Agora, a gente precisa sim tentar trazer a nossa pronúncia o mais próximo da nossa referência possível, né? Tu escolhe uma referência aí e vai para jogo. Por quê? Quanto mais a gente fala, quanto mais certinho a gente fala, e entenda aqui que eu estou fazendo aspas, meu vídeo parou de funcionar, mas eu estou fazendo aspas. Quanto mais certinho a gente fala, a gente, na verdade, está ensinando o nosso cérebro a reconhecer aquilo, né? Por exemplo, se eu falo, se você chega numa farmácia e você pede aí a Ritalina ou Venvance, a pessoa vai entender imediatamente e vai lá buscar para você. Agora, se você inventa um nome de um remédio e você pede na farmácia, a pessoa não vai entender, porque ele não tem aquela referência. Ele vai falar: oi, que é isso? Deixa eu ver sua receita, qual médico que receitou e tal, 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 porque aquela palavra é desconhecida para ele, né? Então, assim, da mesma forma, se a gente fala um inglês muito com a pronúncia muito errada, e isso realmente acontece, o nosso cérebro vai esperar ouvir desse jeito para ele identificar. Então, quando você fala muito esquisito, e isso dá para a gente ir melhorando, obviamente, né, nas aulas, mas assim, quando você tem uma pronúncia muito cagada, o seu cérebro vai esperar que os outros falem da forma cagada com você. E quando a pessoa vai falando tudo direitinho, você não vai entender porque você se ensinou de uma forma errada, entende? E assim, entendam, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não tô zoando de ninguém que fala errado, porque a gente não nasce sabendo falar, a gente não nasce sabendo nada. A gente depende das pessoas para ensinarem pra gente a forma correta. Né? A gente depende dos professores e, às vezes, do nosso próprio estudo, mas de um material que vai ensinar a gente a fazer isso da forma correta, tá? É, mas, enfim, a gente precisa sim buscar uma pronúncia mais corretinha para poder entender. Mas, por exemplo, essa história de ficar caçoando quem está falando errado, ou ficar, né, falando, isso está errado, não se fala assim, porque tem muita gente que usa isso para dar carteirada, né? Para se colocar como superior, se colocar como melhor do que o outro, e aí está errado em qualquer contexto. Até porque o ensino do inglês no Brasil ele ainda é muito elitizado, né? Tanto é que se você pega um curso baratinho, dificilmente ele vai ser bom, sabe? Dificilmente vai ser bom. Então, não é um acesso que é muito democratizado ainda, né? Eu pretendo mudar isso. Estou aqui fazendo meu esforço aí de oferecer um curso legal para a galera com um preço bem acessível. Mas, enfim, então ainda é muito elitizado e as pessoas usam o inglês certinho, entre aspas, aí, para se colocar acima dos outros. Só que a questão é a seguinte: aí você aprende lá, fica 80 mil anos fazendo lá o TH na frente do espelho, se cospe e tudo mais, mas um dia você consegue. Aí você vai fazer o intercâmbio na Irlanda e ninguém fala TH, fala o T, fala thank you, fala I think, entende? Eu Então, tava assim, pensando no caraca, thank cara, fiquei tanto tempo treinando isso, fiquei tanto tempo, sabe, passando vergonha, isso e aquilo, para chegar aqui. Então, assim, não tem essa de pronúncia perfeita. Vai mudar de um lugar para o outro, por exemplo, geralmente você vai ouvir a palavra learn, né, de aprender, learn. E aí você vai chegar na Escócia e lá eles vão falar o quê? Learn, sabe? Totalmente diferente. Você fala person, chega lá falam person. Então, depende do lugar, depende do sotaque, depende de muita coisa. Mas a gente realmente precisa tentar falar como a nossa referência de inglês para que a gente consiga entender, né? Mas sempre o foco na comunicação, sem neura, galera. Ah, mas eu falei uma palavra errada, dane-se, sabe? Tá errado quem te zoar, ponto. Se não é o seu idioma materno, cara, você já tá fazendo um baita esforço de falar um outro idioma para se comunicar com as pessoas. Ninguém tem o direito de te colocar para baixo se você falar errado ou se sua pronúncia não estiver perfeita ou isso e aquilo. E, gente, sério, cara, não deixe ninguém te colocar para baixo por conta disso, tá bom? Pensa na you. Mari aqui, levantando o dedo do meio para a pessoa, mandando a pessoa ir para aquele lugar, porque isso é coisa de cuzão. Desculpa aí, é um palavreado, mas Tudo enfim. bem. Inclusive, uma das coisas que eu vou falar aqui rapidamente, para antes da gente partir aí para o encerramento, é que a gente, infelizmente, a gente tem um pouco de uma síndrome de vira-lata com a nossa língua. A nossa língua ela é muito importante, é uma língua forte, é uma língua bonita,
né? Uhum. E muitas das vezes a gente desvaloriza ela para qualquer pessoa de fora, qualquer pessoa. Eu falo isso porque hoje eu peguei um Uber e quando eu me dei com esse rapaz, o rapaz que me atendeu no Uber, era um rapaz do Senegal. Ele falava em espanhol. E quando eu me dei conta, eu estava tentando falar na linguagem dele. Óbvio que a gente tem que tentar ser acessível a quem não Sim. é daqui e tudo mais. Mas assim, eu estava me punindo mentalmente por não estar falando em espanhol com ele, Uhum. entende? Quando, na verdade, cara, quem, de certa forma, tem que fazer algum esforço para aprender a língua é ele, porque é ele que está em outro país e não eu, Sim. né? E isso a gente vai. Gente, pelo amor de Deus, não entendam isso como uma xenofobia, tá? É só Sim. um exemplo, porque de fato a gente tem aqui um problema que a gente não valoriza a própria língua. Nossa língua lá é bonita sim, a gente tem que dizer que ela é importante. Inclusive, um rápido adendo, a nossa dublagem é uma das melhores do mundo. Não tem nada a ver com o assunto de inglês, mas eu acho que ainda é importante falar, porque a nossa O língua, idioma. ela é, O idioma dublagem. o nosso idioma, a nossa língua, a nossa linguagem, ela é muito bonita e ela é muito bem trabalhada. Mas voltando pro tema, né? A Uhum. questão é que de fato, eu comecei a me punir, ficar com medo pelo fato de que não estava falando na linguagem que ele entendia, Uhum. entende? E isso vai para o inglês também, enfim. A gente começa a se punir por conta de não conseguir falar de uma forma perfeita. E, por favor, gente, não existe forma perfeita para nenhuma língua. Porque Exato. em qualquer país vai ter pessoas que falam em gírias, vai ter pessoas Isso. que têm uma linguagem mais coloquial ou menos coloquial, né? Um tempo atrás eu estava vendo, eu não sei o nome da mulher, que ela tem um canal no Instagram e no YouTube, e que ela mostrou o sotaque da rainha. O sotaque da rainha já era, da rainha Elizabeth era só dela, entendeu? Olha E, só, né? enfim, Sim. vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mari, me diz uma coisa, o que você daria de dicas assim para a gente terminar o podcast, de facilitadores para a gente Uhum. aprender uma nova língua? O que você diria que seria importante para o TDAH que está nos ouvindo que quer aprender uma nova língua? Eu acho que toda pessoa que quer aprender um novo idioma deve focar primeiro nos sons desse idioma. Porque quando a gente se sente seguro para falar os sons do idioma, a gente se sente mais à vontade para falar com as pessoas. Né? Quando a gente não sabe falar uma palavra direito, por exemplo, a gente evita falar essa palavra e busca um sinônimo. É assim até em português, né? Ah, não sei falar essa palavra direito, não vou inventar moda, vou falar outra coisa. É, isso acontece quando a gente não sabe falar, não sabe fazer o som correto, sabe? Tem gente que mete a louca e não liga para isso, mas é muito raro, né? Então, eu diria que o primeiro passo é você entender como que é o sistema de som do idioma que você quer aprender. Como que as letras se comportam nesse sistema novo que você está aprendendo. Por exemplo, o inglês é meio que a velha do brechó, né? Ele vai lá e cata palavras de tudo quanto é idioma, fala agora é meu, e só que nada combina com nada. Aí a pessoa fica, caraca, eu vou ter que decorar cada palavra. Não, existem ali os padrões de som. E é isso que eu acho que é importante a gente identificar no idioma que a gente vai aprender. Então você vai lá no alemão, ah, essa letra com essa faz esse som, beleza? Então é como se você estivesse descobrindo um código, né? É, e a segunda parte disso, para mim, pelo menos o que eu faço, eu começo a usar esse código do novo idioma com palavras que eu já conheço em português. Então, por exemplo, quando eu estudava japonês, né? E a pronúncia do japonês é tudo muito quadradinho. Então eu falava tipo, puta que pariu. Eu falava como se estivesse em japonês. Puta que pariu. É... Xingar é ótimo, gente, desculpa. Fica à vontade. Não, É, não fica com vergonha, só vai. idiota. Minha professora falava, carai, é tipo, muito salgado. Aí, minha filha, aí virava zoeira direto, sabe? Então, eu pegava para eu memorizar como que escreviam as palavras. Então, eu escrevia palavras que eu conhecia em português com essas letras novas, né? Então, tipo, escrever casa com kanji, escrever, sabe? Você realmente brincar. A verdade é essa, gente, porque assim, aprender um idioma pode ser muito, muito, muito divertido quando a gente aprende a brincar com aquilo. A gente não precisa falar como um aristocrata, a gente não precisa falar como sei lá, um malandro do Brooklyn ou qualquer coisa assim. A gente pode ser a gente mesmo, a gente pode colocar o nosso bom humor aí a nosso, é, a nosso serviço quando a gente está aprendendo o idioma, sabe? Que é justamente isso, né? Como se você estivesse recebendo aí massinha de modelar. Se você vai fazer uma pedra ou se você vai transformar num carrinho, num animal, é contigo. Então, pega esse idioma que você está aprendendo e se diverte com ele, sabe? Eu acho que isso é o mais legal que a gente pode fazer. Se você é uma pessoa que gosta muito de música, vai aprender através de música,
sabe? Pega aí uma música que você goste muito e começa a perceber como que as palavras vão se juntando para formar essa frase. Não no sentido assim de gramática ou qualquer coisa assim, mas, por exemplo, é, eu costumo falar para os meus alunos que a gente precisa focar no movocation, que é justamente essa forma como uma palavra se liga à outra. Né? Porque a gente não fala separadinho como se fosse um robô, como se fosse a molezinha que lê os troços no TikTok, sabe? Pedi para o meu cachorro fazer uma palhaçada. Ninguém fala assim, gente. A gente vai emendando tudo. É como se fosse um mineirês internacional. Esse é o movocation. Então, eu falo para os meus alunos já começarem a prestar atenção nisso quando eles escutam uma música. Olha, não foca no significado da música, não foca em entender as palavras. Foca nessa parte de como uma coisa junta na outra. Então, isso tudo é percepção do som, né? É uma consciência fonética que a gente vai desenvolvendo, porque a partir disso a gente consegue se corrigir quando a gente fala errado. A gente fala um troço esquisito, a gente fala, tem alguma coisa estranha. Aí vai testando novas combinações até fazer sentido pra gente. Então a gente vai criando uma intuição linguística, entende? Mas tudo isso passa por entender como os sons funcionam no idioma. E a partir daí você escreve tudo que você gostaria de aprender e vai para cima disso. Ah, como que eu vou falar então que eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu detesto não sei o quê? Como que eu falo essas coisas? Segue a tua curiosidade, que você sempre vai aprender muita coisa legal com isso, mesmo que pareça aleatório. E anote, né, meu amor? Anota tudo, porque o nosso cérebro de mandioca não vai guardar. A gente precisa do HD externo. Eu acho até que foi a Jennifer que fez uma postagem sobre isso. Agora eu não sei, gente. Eu acompanho muita gente. Eu não sei exatamente quem que falou, mas falou do HD externo e é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa anotar é, tudo, né? E quando a gente está aprendendo, a gente precisa ter aí as nossas estratégias, os nossos mecanismos de de aprendizagem mesmo, né? Como que a gente vai anotar aquilo que depois eu consigo bater o olho e lembrar, sem que eu precise ficar pesquisando o caderno inteiro, reassistindo a aula inteira. Então, assim, tudo isso são coisas que eu dou uns toques aí. Quem quiser aprender, pode me dar uma cutucada lá no Instagram que eu ensino para vocês, tá bom? É isso aí. E, né, Ah, a lembrando, propósito, Instagram, né, gente? Calma aí, me sigam. Inglês.tdah. Facinho. Vai lá. é isso aí. E para finalizar, eu queria dizer para você uma das coisas, referizar uma das coisas que a Mari disse, que é a questão do uso. Usem a língua que você quer aprender. Ouçam músicas, vejam vídeos, ouçam e coloca ela na tua vida, inclui ela na tua vida. Eu falo isso por quê? Porque eu aprendi a tocar ukulele. É um violãozinho havaiano. Beleza. Aprendi, aprendi, fiquei um mês tocando. Só que o ukulele não era meu, era de uma amiga. Eu devolvi o ukulele. Esses dias eu peguei no ukulele e não sabia mais tocar. Pois é, pois é. Por quê? Porque eu não tinha mais treino. É Exato. importante, se você quer aprender uma nova língua, você tem que incluir ela na sua vida. Tem que fazer novos amigos. Tem um aplicativo que eu não lembro o nome agora, mas eu vou colocar na descrição aqui do podcast, que é um aplicativo que você consegue marcar horários para conversar com pessoas de outros países que querem aprender a falar na mesma língua que você. E Legal. o legal é que você pode colocar o nível que você tá, ela vai colocar também. Então, por exemplo, é alguém de Portugal que quer aprender inglês. Você vai conversar com ela em inglês. Você não vai conversar com ela. E ela vai falar, pô, eu só sei falar nível básico. Então você vai falar com ela no nível básico junto com ela. E você pode conversar de níveis para níveis e ir só melhorando seu inglês. Então, fica aí a dica. Eu vou pegar o nome dele depois e vou colocar aqui na descrição do podcast para Deixa você eu falar uma última coisa, Dani. Isso falar. que você falou aí é muito importante da gente trazer para o nosso dia a dia. Mas olha só, gente, tem uma coisa também muito importante. Não fala inglês dentro da sua cabeça. Fala inglês da boca para fora. Fala em voz alta. Porque, assim, o que acontece com muita gente é o seguinte: a pessoa estuda inglês durante muito tempo, sabe ler super bem, sabe escrever um e-mail, consegue assistir filme, seriado, super de boa, fala, nossa, que legal, meu inglês está ótimo. Só que quando ela precisa falar, ela trava. Esse Porque sou eu. dentro da nossa cabeça, o nosso inglês é fantástico, qualquer idioma, tá? Eu falo alemão lindamente na minha cabeça. Vai falar, vai colocar para fora. Quando a gente põe para fora é que a gente percebe as nossas dificuldades. E aí tem uma outra virada de chave. Tudo que a gente percebe que a gente tem dificuldade, ou que a gente não sabe, ou que a gente não lembra, isso daí é que deve guiar o seu estudo e a sua curiosidade. Mas como é que fala isso então? Já que eu não sei mais vou atrás de descobrir. Ao invés de você pegar isso e falar, caraca, eu sou mesmo uma bosta, eu não lembro de nada, estudei isso durante anos e hoje não sei falar nem isso. Não, cara, não se faz de coitado nesse momento, sabe? Porque isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você falar, caramba, eu não lembro como que fala isso. Vou e descubro, vou e pergunto para alguém. Nossa, eu tô sentindo que eu não tô falando legal esse som de R aqui, ou então eu não tô conseguindo falar essa palavra aqui que eu acho ela muito complicada. Vou me sentir uma bosta por isso? Não, vou procurar aprender. Tá? Mas para isso acontecer, você precisa colocar o inglês para fora. Não adianta ele ficar só na sua cabeça.
ficar fazendo várias entrevistas com pessoas famosas na sua cabeça. Faz durante o banho, tá lá se ensaboando, finge que você está sendo entrevistado pelo, sei lá, pelo Danilo. Como que você vai responder o Danilo em inglês? Como que você vai responder isso no idioma que você está aprendendo, sabe? É isso que vai fazer você se lembrar das palavras e não permitir que o seu conhecimento se torne um conhecimento passivo, né? Que é aquilo que, quando eu escuto, eu identifico, mas quando eu preciso falar, não está ao meu alcance. Você coloca ao seu alcance tudo aquilo que você treina, tudo que você pratica, tudo que você fala de fato. Então, a gente tem que transformar isso num conhecimento ativo. Viu aí? Não adianta estudar anos e não falar, tá bom? É isso. Acabei de descobrir o meu maior problema. Ah, É isso. é esse? Fica na sua cabeça, né? Eu fica tudo na minha cabeça. Por Pois incrível que então. pareça, eu juro pra você. Inclusive pelo espanhol. Eu entendo legal o que os outros falam. Assim, não vou falar, meu Deus, como ele entende tudo que a pessoa tá falando. Mas eu entendo o suficiente pra Uhum, entender eu entendo o contexto. Só que, apesar de eu entender o contexto, eu não saberia conversar com as pessoas, mesmo entendendo o contexto. Né? exato. E daí, ouvindo você falar toda essa explicação, eu falei, caramba, Tá então é vendo? isso, eu preciso falar da boca pra fora. Eu lembro que teve uma vez que eu tava ouvindo eu tava assistindo um filme, tocou uma música, eu falei, cara, eu tenho certeza que eu não conhecia a música, eu não conhecia a letra da música, eu escrevi mais ou menos o que eu achava que era, juntei lá as palavras, os fonemas, e criei a Uhum. palavra, procurei e encontrei a música. Quando eu encontrei, o orgulho que eu senti foi tão grande Pois que é, eu mandei mensagem pra Mari na hora e falei, Mari, eu consegui fazer isso aqui. Eu nem lembro mais que tá música é, vendo? mas Isso é assim, muito eu legal. consegui achar o nome da música através apenas dos fonemas. Então é isso, Exato, ouça, exato. não Isso é? daí que você descreveu é justamente o que eu trabalho com os meus alunos, cara. Todo mundo que chega para mim, eu falo, ok, primeiro a gente vai trabalhar a sua consciência fonética para justamente acontecer isso, Dani. Quando a gente ouvir uma palavra, você pensar, eu acho que eu sei escrever isso. E se você não souber escrever exatamente da forma que ela é, pelo menos o Google já vai identificar lá. Você quis dizer isso? Aí você, poxa, achei a música só de ouvir. Então, cara, é justamente, sabe, é justamente isso que eu quero, que vocês se sintam orgulhosos do pouco que vocês souberem, mas isso é seu, é uma conquista sua. Isso é muito legal, cara, é uma sensação muito fantástica. Uma última dica para vocês, gente. Última, senão eu não paro de falar. Aprendam a fazer perguntas. Aprendam a fazer perguntas. Porque, assim, quando vocês conhecerem uma pessoa interessante, em qualquer sentido, obviamente, né? Mas quando vocês quiserem se comunicar com uma pessoa, vocês não vão querer ficar só no yes or no, sabe? Oh, yes, yes, of course. Caraca, tô doida para saber tal coisa. Então, aprendam a fazer perguntas. Porque responder depois é fácil. Mas, assim, para você participar ativamente de uma conversa, sabe? Pode não ficar perfeito, pode não sair totalmente estruturado, mas você vai se sentir mais à vontade para você participar mais dessa conversa, de conhecer melhor a pessoa, de fazer seus contatos aí. Pode ser em termos de networking, pode ser em termos de Tinder, pode ser só uma amizade no fórum de One Piece com uma pessoa que mora sei lá, na Finlândia, entende? Mas é muito legal esse tipo de contato com as pessoas aí pelo mundo. É, a gente se sente muito menos só. E isso é muito, muito importante, principalmente para a nossa saúde mental, né? Para a gente se sentir que a gente não está sozinho nesse mundo, nos nossos gostos e do nosso jeito, porque as pessoas nos olham como se nós fôssemos alienígenas, né? Às vezes, por conta do TDAH e por causa das coisas que a gente gosta. Então, às vezes, a gente fica muito sozinho, muito isolado, e isso impacta a nossa saúde mental, né? Então, quando a gente sente que a gente é parte de uma tribo, que a gente é parte de um mundo muito maior do que só a nossa cidade, isso faz muito bem pra gente. Quando a gente sente que a gente consegue entender coisas mesmo sabendo muito pouco, isso faz muito bem pra gente. Eu falo que o inglês é totalmente para nossa saúde mental, totalmente para o nosso lazer, não é só questão de trabalho e por aí vai. Eu preciso parar de falar, Dani, senão eu vou falar até 2 horas da manhã. Pelo amor de Deus, me corta. Perfeito. Então, só pra gente finalizar aqui, eu vou tentar te fazer uma pergunta em inglês. Uh, What's gente, tá your ousado. considerations finale? I love that. Ok, focus on communication, not perfection. Ok? Eu acho que a galera que está ouvindo aí entendeu, Dani também entendeu, mas é exatamente isso, Dani. Não precisa ser perfeito, você só precisa falar. Você só precisa falar e se comunicar, sabe? Porque assim, eu poderia ser uma pessoa do outro lado do mundo que eu ia entender o que você falou. Então foca na comunicação, não na perfeição, ok? Uhum. Até porque você vê vídeo aí da galera falando em Nova York, americanos nativíssimos vão falar o troço ali tudo zoado, tudo errado. Ah, porque eles não sabem? Não, porque eles imprimem a personalidade deles. É aí de novo a massa de modelar, né? O idioma é seu, tu faz dele o que você quiser.
Então, assim, imprime tua personalidade, fala o que você quiser e bora pra frente, cara. Bora pra frente. Comunicação e não perfeição. E a gente é muito perfeccionista, então eu acho que isso é muito importante a galera colocar pra dentro. Tatua na tua mente. Comunicação e não perfeição. Então é isso, meus amigos. Ficamos com essa frase tatuada na nossa alma, no nosso coraçãozinho, trazida pela Mari, que é... Repete, por favor, só mais uma vez. English teacher, inglês.tdh, fantástica, foda, não sei o que você quer que eu repita. Esqueci também a última frase que eu disse. Ok. Não se Focus on levar. communication, not perfection. Isso. Comunicação e não... Comunicação, foco na comunicação e não na perfeição. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Eu queria te dizer para você nos procurar em todas as plataformas e queremos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que é a Jennifer, do TDAH Sem Transtorno, e a Aline Assis. E para você que está nos ouvindo, nos apoie no apoia.se. E muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Bye bye. Bye, bye.